Graça e paz, meus irmãos. Amém? Louvado, exaltado e glorificado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. Por mais essa noite, estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer aquele que vive, aquele que venceu a morte. Por conta da sua obra na cruz do Calvário, nós temos essa riquíssima oportunidade de nos reunir mais uma vez aqui nessa noite. O texto que nós vamos compartilhar nessa noite está na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2. Se a gente pudesse dividir, vamos chegar à metade aí dos sermões aqui em 1 Pedro. Vamos ter mais 4 depois desse ainda. Segunda, 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do verso 11 até finalizar o capítulo de número 2. Do verso 11 ao verso de número 25, na carta de 1 Pedro, nos diz assim, a palavra do nosso Deus. Amados, exorto-vos como a peregrinos estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas obras, glorifique a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Na sua tradução talvez está no dia da visitação. Por causa do Senhor, submetai-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como o principal monarca, seja os governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Portanto, que mérito há de ter de suportar castigos recebidos por alguém que haveis praticado mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também a este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, vocês foram curados. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Amém. Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua poderosa palavra. E sabendo que ela é suficiente a falar aos nossos corações, pedimos ao Senhor, ajuda-nos. Humildemente nos achegamos diante do Senhor, através de Cristo, para suplicar o teu favor sobre nós, sobre a tua igreja. Que a tua palavra venha falar aos nossos corações, porque ela foi escrita para os teus servos. E aqui, como igreja do Senhor, nessa noite, rogamos a ti. Fala aos nossos corações. Fala a nós aquilo que é necessário, aquilo que a tua palavra possa aplicar nos nossos corações, aquilo que é necessário para a caminhada cristã, para essa vivência diária. E como nós já falamos sobre isso nessa manhã, nos pedidos de oração, em cada comentário que nós ouvimos nessa manhã, meio que tínhamos um pouco daquilo que leríamos na tua palavra nessa noite e vamos meditar nesse instante. Por isso, rogamos ao Senhor, sê conosco, Pai. É a nossa oração em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Bendito seja o nosso Senhor. Meus irmãos, louvado seja Deus, pois, como eu disse inicialmente, na verdade, na minha oração, como o Senhor já tem falado aos nossos corações, né? E muito do que nós lemos nesse texto, nessa noite,
Os irmãos comentaram nessa manhã, ouvimos na palavra do pastor Patrick no ensino nessa manhã, os irmãos comentaram, foi pedidos de oração aqui no culto nessa noite. Então, louvado seja o Senhor da maneira e da forma que Deus tem falado à sua igreja. Por isso, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse foi um dos pedidos do irmão Douglas nessa manhã, no nosso estudo, que Deus possa continuar falando aos nossos corações, porque essa palavra e essa mensagem está sendo direcionada ao povo de Deus. O apóstolo Pedro, ele escreve à igreja de Deus. E se você observar aí, eu vou pedir só para a gente voltar e ler o verso 9 e o verso 10 do capítulo 2, que nós vamos ter, esses dois versos vai nos ajudar a entender o que Pedro está exortando. Amados, exorto-vos. Né? Ele vai dizer isso. O verso de número 9 e 10 nos diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, contudo, agora vocês receberam essa misericórdia. Eu quis ler esses dois textos porque é para esse povo que Pedro está escrevendo. Quando ele diz amados, exortos, ele está falando, é para vocês que não eram povo e agora é o povo de Deus. Era para vocês que estavam distante da misericórdia de Deus, mas agora foram alcançados pela misericórdia de Deus. É vocês que Deus, pela sua graça, elegeu, é a geração eleita. Vocês, Deus transformou em sacerdócio real, nação santa, pura, povo de exclusiva e propriedade de Deus, cujo propósito é proclamar essas grandezas. Vocês que foram alvo da obra de Cristo Jesus, da redenção que há em Cristo Jesus, de tudo aquilo que Cristo fez na cruz, é para vocês que eu estou escrevendo. E quando nós observamos esse texto, Pedro está trazendo, vocês não são daqui. Porque ele começa dizendo no verso 11, amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros. E aí, como é que nós podemos pensar nesse texto aqui, né? Primeiro, o cristão, ele é um cidadão do céu. Ele é um cidadão, ele faz parte desse povo eleito, exclusivo, escolhido por Deus, que foi alvo da redenção, alvo da obra de Cristo Jesus. E esse cristão, a sua nacionalidade, a sua origem é dos céus. Mas é como se durante o tempo da nossa peregrinação aqui, a gente tivesse um visto para passar um tempo aqui na Terra. Alguns nascem aqui no Brasil, outros em outros países. Para você pensar, imagina alguém que tem um visto de um outro país, mas a sua nacionalidade não é daquele país, né? É um brasileiro que foi morar na Inglaterra. Ele tem um visto da Inglaterra, mas a sua nacionalidade é o Brasil. E ele tem características do seu Brasil. O pessoal que mora nesse país, que faz divisa aqui com o Espírito Santo, chega aqui, começa a falar, começa a soltar o sotaque, você fala, é baiano, né? Assim como eu e como outros irmãos aí. Eles são de outro país, né? Estão ali morando ali, outro estado, mas fazem divisa, mas algumas características denotam de que eles são de outro local e de outro estado. E assim também é o cristão. O cristão, ele é cidadão do céu, mas ele tem um visto, um tempo para ele morar e viver aqui nessa terra. E é isso que o texto vai começar a nos dizer. Nós somos cidadãos dos céus. Pedro vai falar como peregrinos, como estrangeiros, né? Ele vai dizer, vai trazer essa informação aqui para nós. Assim também, meus amados irmãos, é o cristão. Nós temos que ter algo em mente. A nossa terra não é aqui. As promessas de Deus para o seu povo, as promessas do Senhor para a sua igreja, elas se cumprirão na sua totalidade quando nós estivermos com o Senhor lá no paraíso, lá nos céus, de maneira eterna, adorando a Deus de maneira eterna. Então, essa informação, ela precisa estar viva em nossos pensamentos. Nós não somos daqui. Mas isso não deve acontecer no dia que se chama hoje, no dia do Senhor, no domingo. Todos os dias nós devemos ter isso em mente, porque essa
é o pedido, é aquilo que Pedro vai trazer os irmãos aqui. Ó. Nós não somos daqui, ele começa exortando a vocês como a peregrinos e a estrangeiros, né? Que vocês tenham essa convicção. Vocês são peregrinos aqui, vocês são estrangeiros nessa terra. Ele está falando para pessoas que estavam no seu país, na sua nacionalidade, no seu local onde nasceu, mas ele diz: eu escrevo a vocês como que a cidadãos dos céus e para que vocês se portem como peregrinos e estrangeiros nessa terra. Essa convicção nós precisamos ter. Nossa pátria é na glória com o nosso Deus. A primeira pergunta que eu queria fazer a você nessa noite é: você tem certeza que você vai para lá? Essa é a primeira pergunta, a primeira reflexão que eu queria trazer aos irmãos. Você tem certeza que você vai para lá? Se você e eu, por acaso, surgiu uma dúvida dentro do nosso coração, essa dúvida pode ser que talvez eu e você tenham olhado para mim e para a sua vida e está baseando essa ida nas nossas obras. Se gera essa dúvida em nosso coração, é por isso. Mas se a sua fé ela estiver totalmente em Jesus, certamente a resposta será sim. Eu sou um cidadão do céu, porque eu estarei lá mediante os méritos de Cristo Jesus. Ainda assim aqui, sei que tenho falhas, sei que tenho defeitos, mas esse processo está sendo aplicado na minha vida cada dia mais. O Senhor tem me santificado cada dia mais, mas essa convicção eu tenho, que estarei lá com Cristo Jesus na glória. Se essa dúvida ainda persiste em seu coração, apegue-se a Cristo. Apegue-se a Jesus. Somente a fé no Filho de Deus, somente a fé em Cristo Jesus é que vai nos gabaritar, vai nos condicionar a estarmos no céu, porque estaremos lá por conta dos méritos dele. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado, para que nós possamos estar de maneira eterna com Deus, nosso Pai. Eu vou para o céu por conta da obra de Jesus, por conta do Rei da Glória. Você tem certeza que você vai para o céu? Essa é a hora que os irmãos falam amém. Para ter uma participação assim, né? Você tem certeza que você vai para o céu? Amém. Então, esse texto aqui é para você. Se você tem essa convicção de que aqui você é um forasteiro, é um peregrino, há algumas ordens que o apóstolo Pedro vai escrever nesse texto, que essas ordens é para você que tem essa convicção. E se essa convicção ainda não está no seu coração, ouça essas ordens com o coração assim: Senhor, eu quero fazer parte do teu povo. Se achegando diante de Deus com o coração quebrantado. Se Deus tem falado, eu li no início do texto, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Peça a Deus hoje para arrancar de você a surdez, para que a voz de Cristo Jesus possa ser prazerosa, para que seus ouvidos ouçam. Então, se você é cidadão do céu, nós temos algumas ordens para nós na continuação desse texto. Pedro começa dizendo no verso de número 11, amados, essas ordens que eu queria ver com os irmãos nessa noite, nesse texto. Se há aqui toda essa questão de um povo que está vivendo em uma outra terra, há normas, há aquilo que o reino de Deus, os que são do reino de Deus, o que Deus requer dos seus servos, e há situações que devem ser praticadas por aqueles que estão nessa jornada ao céu. Lembra que quando falamos na última vez, né, aqui em 1 Pedro, Pedro tem em mente essa jornada, essa caminhada do cristão ao céu. E aqui não é diferente. A primeira ordem está aqui: eu exorto vocês a fugir do pecado. Verso de número 11. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Pedro está dizendo aqui, não alimente esse pecado. Eu exorto vocês, porque os cidadãos dos céus não é assim que eles vivem. Essa é a prática do cidadão desse mundo. Mas o cidadão do céu não. Ele se abstém das paixões da carne, aquilo que a carne inclina, aquilo que o coração do homem aponta para tentar satisfazer a qualquer custo. E, meus irmãos, essa exortação, nós precisamos estar atento a ela, porque se você não estiver,
se abstendo das paixões dessa carne, há algo muito complicado dentro do seu coração. É necessário arrepender-se. E se isso não parar, o fim é destruição, é perdição. Talvez nunca houve a obra de regeneração no seu coração, se essa prática tem sido constante. Eu não sei se você já pôde presenciar, mas talvez alguém que tem carteira de caminhão ou dirige carro a diesel já presenciou isso. Há um defeito que acontece um carro a diesel, que o motor dispara. E eu queria comparar, fazer essa ilustração, igual um coração que não se abstém do pecado. O que acontece com o motor? Há um desgaste dentro do motor, o pistão ali começa a desgastar e o motor dispara acelerado e não tem quem desliga. Você pode desligar a bateria, você pode desligar o combustível, porque ele começa a queimar o óleo dentro do motor e esse motor dispara e se não agirem rápido no que precisa ser feito, provavelmente vai ter uma perca total, aquele motor vai explodir. Se você depois procurar no YouTube aí, você vai encontrar motor disparado. A rotação fica no máximo, como se tivesse um pé no acelerador, mas não tem nada. Pode ligar a chave, pode tirar a bateria, porque ele está sendo alimentado pelo óleo que está dentro do motor. Assim é um coração que não se abstém do pecado. Ele está disparado, querendo satisfazer as concupiscências dessa carne, aquilo da qual o coração inclina. No exemplo do motor, a única coisa que vai conseguir parar é você sufocar a entrada de ar dentro do motor. Você chegar ali e botar um tampão na entrada de ar grande ou um extintor para que o ar que está fazendo esse motor girar lá dentro, mesmo sem combustível, faça com que ele pare de funcionar. O que nós, pegando esse exemplo aí, né, desse motor, nós devemos observar? Se a entrada, né, onde é o nosso coração, do pecado, das nossas paixões, se isso não for sufocado, se nós não matarmos essa entrada de ar dentro do nosso coração, essa máquina estará disparada na prática do pecado. E começa com, sabe o que é o defeito do caminhão, do carro a diesel? Falta de manutenção. Você não corrigir, colocar um óleo errado. E para a vida do cristão, eu queria ilustrar o seguinte: é o momento onde eu paro de meditar na Escritura, é o momento onde eu me distancio daquilo que a palavra de Deus me orienta, que é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Aí eu começo de não colocar a orientação correta, automaticamente o meu coração vai sendo entregue a paixões, a pecados, da qual sufocam e têm batalhado contra a alma. A primeira exortação do apóstolo Pedro a esses irmãos, a essa igreja, o que a palavra de Deus nos fala nessa noite é: meus irmãos, abstendes das paixões da carne. Essa não é uma prática dos cidadãos dos céus. Essa não é uma prática daqueles que são do reino de Deus. E assim, eu e você, nós não devemos alimentar nenhum tipo de paixão pecaminosa no nosso coração. Sufoque ela. Leia a palavra. Leia as Escrituras. Busque estar firmado em Cristo Jesus. Busque estar firmado naquilo que a palavra de Deus nos orienta, para que nós não venhamos a tropeçar e praticar as coisas que não são do reino dos céus, e sim desse mundo. Né? O primeiro ponto. E se isso tem sido uma prática, se tem algo da qual você tem tentado a todo custo, de toda forma, tentado colocando diante de Deus, colocando diante do Senhor, mas tem sido uma prática corriqueira na sua vida, arrependa-se. Coloque-se diante do Senhor em oração. Há poder na obra de Cristo de Jesus para te libertar de todo pecado. Há poder naquilo que o Senhor Jesus fez para que nenhum pecado te domine. Você agora, através da obra do Espírito Santo em seu coração, você é livre nesse sentido para poder dizer não ao pecado e poder dizer não às situações da qual tem te escravizado. Então, coloque-se diante de Deus e viva assim como alguém que é estrangeiro. Porque qual é uma das características do cidadão do céu? Santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E ainda que assim, nós devemos buscar, nesse mundo, viver em santidade para a glória de Deus. A segunda ordem que nós podemos ver nesse texto está no verso de número 12. A ordem aqui do apóstolo Pedro se a primeira é para que eles mantenham-se longe do pecado, exorte-os a fugir do pecado. A segunda ordem é: seja exemplar o vosso procedimento entre os gentios. Vamos ver o verso de número 12. Lê até
a parte aqui dos gentios. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Quando você vê aí entre os gentios, para nós contextualizarmos isso, seja o vosso proceder de maneira, o vosso comportamento exemplar diante dos não cristãos, diante dos cidadãos desse mundo. Que o vosso comportamento seja exemplar aonde você estiver, aonde você for. E aí é importante nós pensarmos sobre isso, irmos para o contexto do que Pedro está escrevendo, que esse contexto pode trazer luz aí para a explicação do restante do texto. O que está acontecendo aqui? O cristianismo é novo. Essa carta foi escrita próximo de 65 depois de Cristo. O cristianismo naquele tempo, naquele momento, é uma nova religião. É algo novo que está surgindo. É algo que está no início. Ali são os primeiros cristãos. Esse apóstolo que está escrevendo, ele viu Jesus de fato. Ele viu o batismo de Jesus. Ele viu a ressurreição de Jesus. Então, o cristianismo está naquele início, nos primeiros momentos. E ele era pequeno em relação às demais religiões que havia naquela época. Se a gente pensar na cultura, nós sabemos que ali o que está imperando ali é o Império Romano, mas a cultura que estava sobre o povo, sobre o mundo naquele momento, tinha uma grande influência da cultura grega. E aí dentro da cultura grega havia um panteão de deuses, havia cultos, regado de promiscuidade para esses deuses. Haviam várias situações contrárias de idolatria em relação a Deus. Havia mentiras espalhadas em relação aos cristãos, como se eles fossem canibais, porque eles dizem que comem a carne e bebem o sangue de Cristo. Haviam boatos de que os cristãos eram malfeitores, de que eles eram inimigos do Estado, porque eles não se prostravam diante a César, eles não prestavam culto ao imperador. Então, todo o contexto estava sendo um contexto contrário ao cristianismo naquele tempo. Havia essas difamações, eles eram malfeitores, eram inimigos do Estado, eles eram desobedientes porque eles não se prostravam diante do rei, eram pessoas consideradas insubmissas aos governantes. Isso era o que eles falavam a respeito dos cristãos, a impressão que eles tinham em relação aos cristãos. Se aproveitando disso, como a história um pouco nos revela sobre isso, há um imperador chamado Nero, que ele coloca fogo em Roma, na sua ideia de construir uma cidade em seu nome. A ideia dele era destruir Roma e construir uma cidade em seu nome. Nerópolis seria a ideia do nome da cidade. Parece que até em Goiânia tem uma cidade com esse nome aí. Então, essa era a ideia que ele tinha. E durante esse período, o que ele fez? O seu plano sendo meio que descoberto, ele coloca a culpa nos cristãos. Foram os cristãos que fizeram isso. E por conta dessa perseguição que se levanta, muitos dos nossos irmãos iniciais foram presos, foram levados a arenas para serem devorados por animais. Eles foram colocados como tochas humanas para iluminar a cidade de Roma. Outros tantos foram crucificados, outros tantos morreram à espada. E aí é importante a gente poder pensar um pouco sobre isso, que muito, até próximo ao século III depois de Cristo, eles começavam, aí o cristianismo começou a ser mais conhecido, começou a se desenvolver mais, e alguns imperadores começaram a procurar mais informações acerca do cristianismo. E aí tem uma carta escrita por Plínio. Plínio foi um governador enviado pelo imperador Trajano para a área da Bitínia. E ele começa a pesquisar sobre os cristãos. E eu queria fazer a leitura de algumas partes, só para os irmãos terem noção do que Plínio escreveu a respeito sobre os cristãos. Ele diz: Senhor, dizendo-se a Trajano, é uma norma para mim submeter a ti todos os pontos sobre os quais eu tenho dúvidas. Ele escrevendo a Trajano para esclarecer algumas dúvidas e dando informação dos cristãos. Quem melhor poderia orientar-me de quando hesito ou instruir-me de quando ignoro? Nunca participei de processos contra os cristãos. Isso foi em meados do século II. Não sei
Por isso, os quais fatos e que medidas se aplicam ordinariamente à pena e às perseguições. Eu me pergunto, não sem perplexidade, se há diferenças a observar segundo as idades, ou se a terna infância está mesmo no nível que o adulto. Por que ele está dizendo isso? A severidade das execuções estava atingindo todo mundo de maneira igual. Crianças, os pais estavam ali, vocês não vão negar Jesus? Não, não. Não vai não, não. Não vai mesmo não, não. Espada. Criança entrava junto, independente das idades, todo mundo sofrendo por conta de ser cristão, e ele está perguntando, Trajano, se era isso mesmo que deveria ser feito. Se há diferença de observar segundo as idades, ou se a infância está no mesmo nível de adulto, se deve ser perdoado quem se arrepende, ou se quem foi cristão não ganha nada quando se retrata, ou seja, quando alguém negar, ele não vai receber nada por essa retratação. Né? Olha o que ele está escrevendo. Se é necessário punir o simples nome cristão na ausência de crimes implicados pelo nome. E aí ele diz mais: eis, entretanto, a norma que tenho seguido para aqueles que foram denunciados cristãos, perguntei se eles eram cristãos. Aos que confirmavam, perguntei a segunda vez, perguntei a terceira vez, ameaçando eles com suplício. Aqueles que perseveraram, mandei executar. Seja o tamanho da confissão, eu estava certo de que era necessário punir pelo simples fato da obstinação inflexível. Ele perguntava: você é cristão? Sim. Retire esse nome de Jesus, arrependa-se no nome de Jesus, se dobre ao imperador e você será libertado. Não, não vou fazer isso. De novo, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Você é cristão? Plínio está dizendo que pela simples insistência aquela pessoa era digna de morte. E o que mais ele vai escrever para finalizar a sua carta, e eu encerro aqui o que ele está dizendo. Eis que, entretanto, ele falando de resto a conclusão que ele chegava. De resto, afirma que toda a sua falta ou seu erro tinha se limitado apenas ao costume de se reunirem em um dia fixo, o domingo, antes de levantar o sol, e de se reunirem outra vez para tomar a refeição. Mesmo essa prática tinham renunciado depois do meu edito, pela qual, segundo as tuas instruções, proibi. Ou seja, mesmo diante dessa proibição, eles não pararam de se reunir, eles não pararam de... A única coisa que eles faziam era isso. Se havia uma lei para que eles não fizessem, eles continuavam fazendo, eles se reuniam, eles continuavam nesse momento ali, louvando a Deus e se reunindo nas suas refeições. Essa informação precisa trazer a nós algo para a gente poder refletir nessa noite. E há uma outra informação que ele traz, porque eu estou trazendo esse contexto para os irmãos entenderem por que Pedro está dizendo isso. Havia uma prática também, que era a prática dos cultos pagãos. A gente vai ver Paulo trabalhando isso lá em Corinto, quando o pastor Patrick pregou aqui em 1 aos Coríntios, falou sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. Isso aqui no primeiro século. Já no final do segundo século, o que Plínio vai dizer? Inegavelmente, os templos que estavam quase abandonados começam a ser frequentados. Esses templos eram os templos dos deuses pagãos. Por conta do evangelho, por conta do poder de Cristo sendo pregado, esses templos foram abandonados. As cerimônias, os rituais, há tanto tempo interrompida, são retomadas, e por toda parte é vendida a carne das vítimas, a qual até o presente tinham raríssimos compradores. O que o evangelho fez naquele lugar e nesse relato de Plínio no segundo século? As pessoas largaram a adoração a deuses, as pessoas pararam de comprar as carnes sacrificadas no mercado, tudo isso por conta do poder do evangelho, através da obra daquilo que Cristo fez, o evangelho sendo anunciado e cristãos atentos, chegando ao martírio para não negar sua fé. Por isso que para a gente entender esse contexto, né, esse é o contexto dessa carta de 1 Pedro. Agora nós podemos conseguir compreender ainda mais o porquê que Pedro está dizendo: seja exemplar o vosso procedimento diante dos gentios.
porque haviam denúncias de que eles não procediam bem. Haviam mentiras relacionadas aos cristãos, que quando eles foram investigar, eles viram, ó, a única prática deles aí que eles estão errando é nós proibimos as reuniões e eles continuam. É isso, eles não são malfeitores, né? Eles não não são insubordinados às ordens, eles não se dobram, eles só se dobram diante de Jesus. Esse é o único crime desses homens, e cristãos morreram por conta do evangelho. Então, existem, meus irmãos, motivos aqui para que nós possamos refletir do porquê que ele está dizendo o vosso proceder seja exemplar. E aí, no verso 12, eu quero trazer o primeiro motivo. Por que o vosso procedimento seja exemplar diante dos gentios? O verso 12 vai nos dizer: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, olha o contexto, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Talvez a sua tradução vai dizer no dia da visitação. O primeiro motivo é: sejam exemplar o vosso procedimento para que glorifique a Deus no dia da visitação. O que Pedro está falando? Quando Deus, e se assim for da vontade de Deus, iluminar esses gentios, iluminar essas pessoas, eles glorifiquem a Deus nesse dia. Porque a pessoa cega, no seu entendimento, eles não vão glorificar o comportamento de um cristão. Eles não vão louvar a Deus se o cristão está se comportando bem ou não. Mas se assim, através do evangelho, através da obra de Deus, eles possam ver o procedimento de vocês sendo um procedimento exemplar, que eles glorifiquem a Deus nesse dia. Para nós, contextualizando, para mim e para você, nessa noite, é que eles poderiam, de qualquer forma, maldizer os cristãos, mas que toda mentira que fosse levantada contra eles seria envergonhada pela verdade de um proceder digno. E isso é um pouco do que nós falamos de manhã. É o intelecto cheio da palavra de Deus e as ações do cristão glorificando a Deus por conta dessa obra dele em nossos corações. Esse proceder, quando nós vamos ver aqui, seja um exemplar em todo o vosso procedimento. Irmãos, isso é fantástico. Sabe o que Pedro está falando aqui? No dia que você negociar com um gentio, que você falar que é dia 10 que você faz o pagamento, dia 10 o pagamento tem que estar lá na conta. Porque se você fizer o que é mal, não, dia 10. Ah, chegou, dia 10, é hoje? Ou venceu, já chegou. Se o proceder for mal, esse evangelho que transforma as nossas vidas não tem sido evidenciado na vida de vocês. Esse evangelho, né, que salvou vocês não tem sido aparente. E é isso que Pedro está dizendo a ele. O procedimento de vocês precisam ser exemplar diante dos gentios. Ele precisa ser condizente com aquilo que vocês têm falado a respeito de Cristo Jesus, para que, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. E esse dia, meus irmãos, é o dia que Deus, pela sua graça e misericórdia, possa dizer ao coração de um gentio, de alguém que não é cristão: haja luz no seu coração. Haja luz. E essas obras aqui, nós sabemos, elas não são feitas para que eu e você seja salvo. Elas são feitas porque elas foram criadas em Deus antes da fundação do mundo, para que aqueles que são do sacerdócio real, da nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandes obras daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Essas obras é para testificar a ação de Cristo em nossos corações. Então, para nós hoje, que o seu proceder, o seu exemplo, o seu comportamento seja exemplar diante dos gentios. E cada um de nós tem isso todos os dias. Né? Lá no seu trabalho, todo mundo é crente? Amém? Ou não? Não é não? Tem gentil, tem descrentes, que o seu comportamento seja exemplar. Se lá no trabalho, na hora de bater o ponto, para ir almoçar, primeiro almoça, depois que bate o ponto, seja exemplar o seu comportamento. Não é assim no reino de Deus. Se no seu trabalho é normal chegar 5 minutos, 10 minutos atrasado, não é assim no reino de Deus. E aí nós começamos a pensar o seguinte: está vendo que esse texto é para nós? Irmãos, hoje, assim, conversando com algumas pessoas
que sempre lida com contratação, eles falam que as maiores dificuldades de contratação, os maiores problemas foram com pessoas que se diziam cristãs. Eu não sei se isso é um tipo de perseguição, podemos até pensar se realmente eram esses problemas, mas, por exemplo, eu não entendo um cristão que está num local, que trabalha, que lá não é legal, que ele quer sair, que ele faz pirraça para ser desligado. Eu não entendo isso. Isso não é atitude de cristão. Isso não é atitude de alguém que está no seu trabalho e que em todo proceder ele vai glorificar a Deus. Você entende que, olha quantas oportunidades nós temos de, em todo o nosso proceder, ser exemplar em todo o nosso proceder diante dos gentios. Então, se há algo em nós que precisa mudar, que precisa de arrependimento, que Deus comece em nossos corações, que nós possamos ter uma nova postura em relação a isso. E esse texto vai trazer grandes coisas para nós. Agora, qual é o motivo de se submeter e de ter, diante do nosso comportamento, do nosso dia a dia, ser exemplar o nosso comportamento? Primeiro nós falamos, por conta de que eles glorifiquem a Deus. Mas há um outro motivo aí que eu quero ler com os irmãos, do verso 13 ao verso 15. Logo no verso 13, de cara, Pedro vai dizer para nós, por que o procedimento de vocês deve ser assim? Primeiro ele vai dizer, para que glorifiquem a Deus. E segundo, do verso 13, ele começa, por causa do Senhor. E aí ele vai dizer, por que por causa do Senhor? Por causa do Senhor, submetei-vos à autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca. Nesse por causa do Senhor, Pedro usa aqui a palavra Kyrios, do grego, que é a mesma palavra dita a Cristo, ungido. E essa palavra, ela era usada ao imperador, como alguém que foi separado, alguém que era o Kyrios. E Pedro coloca aqui, por causa do Senhor, e aqui é o Senhor Jesus, se submeta ao rei. Não submeta ao rei por conta do rei. Não se submeta às autoridades por conta daquilo que as autoridades possam te trazer de benécia. Se submeta às autoridades por conta de Cristo. Nós falamos sobre isso nessa manhã. Por que eu vou ser submisso à autoridade? Por conta de Cristo Jesus. E os versos 14 em diante nos diz, sejam os governantes, como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Aqui havia uma prática de louros e méritos para aquelas pessoas que eram que traziam alguma benécia à sociedade naquela época. Eles eram condecorados por aquilo, recebiam congratulações, né? Uma medalha ali de méritos por conta daquela bem feito que ele fez à sociedade. E aí Pedro está dizendo, se assim for, né, eles são enviados por Deus para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. E aí, para a gente poder pensar um pouco nesse texto, primeiro que nós temos que ter em mente, as autoridades, elas são designadas por Deus a vários propósitos, mas eu destaquei um propósito. Elas são instituídas por Deus para refrear o mal. E a gente, às vezes, não pensa para isso. Por que tem polícia, prefeito, senador, governador, presidente, por mais que você não concorde ou discorde? Por que existe patrão? Por que existe uma norma dentro de casa? Por que existe as autoridades, todas que foram designadas por Deus? Um dos seus objetivos é refrear o mal. Romanos 13, do verso 1 em diante, nos diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim para quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês sujeitem a autoridade, não somente por conta do temor da punição,
mas também por dever de consciência. Aí a gente para assim, não, aí é só a polícia, né? Então, mas tem mais autoridade aqui. O texto continua. E por isso que também vocês paguem seus impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Nós devemos pagar nossos impostos e cumprir a lei, não por conta da moralidade, foi algo que foi dito nessa manhã, mas, como ele começou no verso 13, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. E aí eu queria refletir com os irmãos, porque pagar imposto é bom, irmãos? Eu queria ouvir um glória a Deus. Mas se a gente falar de pagar imposto na igreja... E aí, ó, eu tenho... Aliás, eu vou fazer essa pergunta. Eu vou fazer outra, assim. Você reclama de pagar imposto? IPVA, imposto de renda e IPTU. Eu criei aqui duas... Aliás, eu criei não. Uma já existe e é bíblica. A outra é coisa da minha cabeça. Mas também tem base bíblica. Duas formas para você não reclamar de pagar imposto. Por exemplo, IPVA é o imposto no carro. A gente vai pagar, a gente fala, gente, a estrada como é que tá? É cheio de buraco, para que pagar esse IPVA? Duas formas. A primeira é, arrependa-se e paga o seu imposto. Arrependa-se, pague o IPVA, porque a palavra de Deus está dizendo que esse alício deve ser feito não porque o governo não consertou o asfalto, não porque a estrada não é sinalizada, mas você deve fazer isso ao Senhor. Se você não quiser essa opção, a outra é o seguinte, venda seu carro. Se o seu carro te faz pecar, arranque ele. Você não vai ter IPVA para pagar. É sério, é outra solução e é bíblica. E imposto de renda. IRPF. Quem ganha, em média, aí, acima hoje, próximo de R$3.000 mensais, tem que pagar, desconta na folha. Primeiro, você reclama de pagar imposto de renda? Arrependa-se e pague o imposto certinho. Se não, ore a Deus para você ganhar menos. Para você não pagar o imposto de renda. Porque aí você não vai ter imposto para reclamar. É sério, Senhor, um salário mínimo, Pai, por mês. Baixe seu padrão. E aí você não vai ter imposto de renda para você pagar e você não vai reclamar do imposto de renda, que é a palavra de Deus. Eu estou vendo que os irmãos estão gostando mais da primeira opção. Arrependa-se. A outra é o IPTU, que arrependa-se ou, os irmãos já entenderam, não precisa vender a sua casa nesse sentido. Mas isso é claro. E assim, você está vendo que o que a palavra de Deus está dizendo para nós é o seguinte: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Você tem que estar lá na loteria, que hoje a gente perde essas oportunidades, né, com a internet. Porque hoje a gente, de casa mesmo, a gente paga. Mas a gente devia estar na loteria assim. Oh, e aí, pessoal, o que? Eu estou pagando meu IPTU. Gente, esse cara é doido. Ele está alegre? Não, porque eu estou fazendo isso ao Senhor. E aí, meus irmãos, parece ser uma coisa tão simples, mas como a gente erra. Você está vendo que o nosso procedimento, irmãos, a vida do cristão, o que Deus requer do cristão, é algo grandiosíssimo, é algo com um nível lá em cima, é algo para que nós, em todo instante, nós precisamos refletir nisso. Às vezes a gente tem errado em pequenas coisas, no simples pagar de um imposto, e se tem sido algo da qual nós temos reclamado, colocado diante de Deus dessa forma, ore, peça ao Senhor, meu Deus, ajude-me. Eu não entendia que era isso, eu tinha que pagar o imposto com alegria. Pague ao Senhor, como ao Senhor, e por causa do Senhor, para que no dia da visitação as pessoas glorifiquem a Deus. Rapaz, um dia eu fui no banco, mas tinha um homem alegre, porque o homem ia pagar um imposto. Meu Deus, louvado seja o Senhor, só o Senhor para fazer essa obra, porque mexer no bolso da gente, eu já vi gente falando assim, ó, meu coração é convertido, mas meu bolso não. Tua boca fala do que o coração está cheio. Isso não existe, né? Mas, tá vendo? Eu separei IPVA, imposto de renda e IPTU. Precisa separar mais não ou ficou compreendido aí? Primeira ou segunda opção? Ó, meu irmão, se você tiver que negociar seu carro essa semana, nós não vamos pensar que é por conta disso, não, né? Mas você pode avisar, pastor, eu vendi o carro, os irmãos vão achar que foi por conta
da palavra do pastor. O primeiro caminho é o caminho mais correto. Vamos nos arrepender, né, e buscar aquilo que a palavra de Deus nos diz. A vontade de Deus para o seu povo é que eles sigam o caminho das obras que Deus preparou antes da fundação do mundo, Efésios 2:10. Se nós procedermos assim, toda mentira levantada pelos insensatos serão caladas. Quem são esses insensatos aqui? A ignorância dos insensatos. É a mente em trevas. É a mente que está cauterizada pelo pecado, o gentio que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a vontade de Deus, e diz mentiras em relação ao povo de Deus. Mas se vocês procederem assim, mostrando Cristo, glorificando a Deus, né, através daquilo que Cristo fez, toda insensatez e ignorância, ela será calada. Né? É algo que nós devemos pensar e buscar a Deus, né, para glorificar o Senhor através daquilo que Deus tem, né, feito, né, sobre as nossas vidas. E uma coisa que nós devemos ter em mente aqui, e o texto vai dizer, sujeitai-vos às autoridades, é lógico que essa sujeição, ela tem um limite, ela tem um filtro que é a palavra de Deus. Se alguma autoridade vai colocar qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, não deve ser seguida pelos cristãos. Lembra a carta de Plínio que eu li? A autoridade colocou, o culto é a César, o culto não é a Cristo. Não deve ser feito, vocês não devem se reunir. Eles se reuniam. Negue a Jesus, não. Negue, não. Você não vai negar, não. Espada, as pessoas morriam. Se a autoridade hoje, por exemplo, colocar que é obrigatório dentro da igreja celebrar um casamento de pessoas do mesmo sexo, não faça. Siga aquilo que a palavra de Deus está orientando. Se dentro do seu trabalho alguma autoridade diz para você fazer algo que é errado diante de Deus, não faça. Não faça. Se seu emprego correr risco por isso, não faça. Glorifique a Deus através daquilo que Deus tem nos concedido. Então, há um limite para isso. Qual o limite? As Escrituras. É a palavra de Deus que é o filtro para que nós possamos seguir as autoridades. O terceiro exemplo que nós temos aqui é: seja exemplar o vosso procedimento, por vocês são servos de Deus. Verso 16 ao verso 17, a palavra de Deus nos diz: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Pedro está dizendo, não usem dessa liberdade que vocês têm para desobedecer às autoridades. Porque o cristão tinha essa liberdade. Porque ele não é cidadão desse mundo. Então ele está livre nesse sentido. Ele é cidadão do céu. Você tem essa liberdade de não obedecer essa ordem que o rei está dando. Então não use essa liberdade para desobedecer e para fazer o que é mal. Não use essa liberdade para o pecado. O mal proceder nos faz pecar com todos. E é isso que nós devemos pensar. Se ele está dizendo aqui, honrai todas as pessoas, temei a Deus e honrar o rei, o mal proceder e o pecado nos faz errar com o nosso irmão, nos faz errar contra Deus e contra os governantes. Nós devemos ter cuidado com isso. Devemos buscar honrar a Deus através das nossas ações. E o texto vai dizer, tratai a todos com honra. Filipenses 2:3 nos diz, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é propriamente do seu interesse, mas também o do que é dos outros. Quando ele vai dizer, temam a Deus, o próprio verso 16 do capítulo 1 diz, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, durante o nosso proceder, é todo instante temendo a Deus. Né? Nós vimos no capítulo 1, como se os olhos do Senhor estivessem ali contemplando tudo aquilo que os homens fazem, no sentido, Deus tinha observado isso, Deus tinha observado o seu proceder, Deus tinha observado a sua conduta, então tema a Deus e honre ao rei, ou seja, respeite as autoridades que foram instituídas por Deus. A liberdade concedida por Deus é para que nós possamos glorificar o seu santo nome. Algo que é importante nós podemos pensar também, e aí é um ponto que o cristão ele é diferenciado, ele precisa ser diferenciado, que vai estar aí do verso 18 ao 20,
Seja exemplar o vosso proceder lá no seu trabalho. O verso 18 ao 20 vai nos falar assim. A minha Bíblia fala escravos. A sua deve dizer, talvez escravos ou servos. Sujeitai-vos aos vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Sofra injustamente. Porque que mérito há de ter suportar castigos recebidos por alguém que praticou o mal? Ou seja, alguém merece esses castigos. Entretanto, se suportais o sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Meus irmãos, não reclame. É isso que esse texto tem a falar a nós. Tem muito mais coisas para a gente poder pensar aqui. Sofra o dano e glorifique a Deus. Pastor, você não consegue, você não conhece onde eu trabalho. Eu usei o exemplo aqui do cristão que fica mocegando no seu trabalho para ser demitido. Do cristão que comete falhas, comete pecados diante do seu trabalho e acha que isso está normal. Ah, não, meu patrão você não conhece. É ruim demais, ele é miserável. Ele não me reconhece do jeito que eu sou. Ele não reconhece o meu trabalho. Ele não reconhece. O texto está dizendo, vocês sujeitos. Escravos aqui nesse termo, era aquele servo doméstico, que ele cuidava das coisas da casa, cuidava das atividades direcionadas ali pelos senhores. E isso aqui para nós, nos traz essa ideia. Pense o seu trabalho hoje. A pessoa que está lá acima de você, que é o seu patrão, tem te tratado mal, tem feito coisas da qual você não tem gostado, o texto está dizendo aqui, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas se forem bons e sensatos, mas também aos perversos. E como é que é essa sujeição? E como é que isso deve acontecer aqui? E o que eu acho fantástico na palavra de Deus por exemplo, nesse tempo aqui, havia a questão da escravidão. Haviam pessoas aqui servas dos outros. E não é no molde da escravidão que nós conhecemos que veio aqui para o Brasil. Qualquer pessoa de outra nação que fosse conquistada, quando não morria, recebia a misericórdia de ser escravo dentro daquela nação. Quando não era morto, isso acontecia. E sabe o que é fantástico? A palavra de Deus ela não veio para acabar com a escravidão. A palavra de Deus, ela não veio, Jesus não veio para acabar contra a miséria humana, contra a fome na terra. Não é isso. Só que isso assusta quando nós observamos. Sabe o que a palavra de Deus veio? Ela veio para salvar aquele pecador que escraviza outras pessoas. Ela veio para salvar aquelas pessoas, porque o problema, né, não era em si a escravidão, mas as pessoas que escravizavam, os reinos que entravam em guerra, que entravam em batalhas. Então, com isso, eu não estou afirmando que é lícito e tem que existir. Não, não é isso. Mas esse não resolve o problema. Vamos acabar com a escravidão. Vamos, acabou com a escravidão no país. Aí vem os servos maus, que não pagam um salário justo, não fazem aquilo que deve ser feito. É outra forma de escravidão. Está vendo que o problema, quando é resolvido, uma doença rara, difícil, que é resolvida com AS, não funciona? A AS é para outra coisa. É um negócio, AS infantil, né? Eu só sei que é doce e deixa o sangue ralo. É a única coisa que eu sei. Deve ter outras funções, perdoe pela minha ignorância. Mas eu sei que é usado para isso. Se tem uma coisa grave, não é. E o problema do pecado é tratado como? Só com o novo nascimento, só com a regeneração em Cristo Jesus. Mas, pastor, é muito difícil. Meu patrão é severo demais. Eu sofro muito no meu trabalho, ele me difama, outros recebem os méritos pelo serviço. Há várias situações, é difícil. Você está falando isso aí porque você não conhece lá meu chefe, o meu trabalho e tal. Mas qual é a saída nesse caso? Para que você possa encontrar, mesmo diante dessas situações, a verdade, e essa verdade trazer ao seu coração paz, alento e esperança. O que eu acho fantástico da palavra de Deus é quando esses homens, eles têm uma coisa em mente, que é Cristo e esse crucificado. Cristo e a sua obra na cruz. A única mensagem que eles vão falar,
o que eles vão trazer para que mesmo diante das dificuldades o seu coração se alegre, é porque você olhe para Cristo. E é isso que Pedro vai dizer aqui, verso 21 ao 24. Para essa obra vocês foram chamados. Qual obra? Sofrer por conta do evangelho. Sofrer por conta de Cristo. Para essa obra vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vós. Pedro vai lá na cruz, ele fala assim, você está sofrendo? Teu patrão era para você sair 6 horas, falou, ó, hora extra hoje, 8. Misericórdia, mas eu tinha uma coisa e tal. Ele fala o seguinte, Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Lembra, você está lá, você não cometeu, você está agindo com justiça, sendo um bom funcionário, mas ainda assim você está sendo perseguido. É isso que ele está dizendo de Cristo. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce a plena justiça em seu juízo. Ele levou, Pedro tem em mente aqui, sabe o que? Isaías 53. O servo sofredor. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, nós fomos curados. Se nós precisamos, dentro do nosso trabalho, dentro do sofrimento da vida de ânimo, olhe para a cruz. Ele inicia a sua carta dizendo, se mesmo diante dessas circunstâncias da vida, dessa caminhada, vocês precisam de um incentivo, Cristo vos regenerou e vos resgatou pelo seu precioso sangue, como de cordeiro sem mácula. É Cristo o foco de Pedro, é Cristo o foco da palavra de Deus, e Cristo deve ser o foco das nossas vidas. Meus irmãos, jamais tire do seu coração Cristo e esse crucificado. O pastor Patrick falou semana passada sobre a maledicência no início da pregação. E como é que vencer essa maledicência? Pedro poderia dizer, faça uma viagem para um lugar e fique 3 dias sem conversar nada, que a maledicência vai fugir da sua boca. Foi isso que ele falou? Ou não? Ou ele deu outro conselho? Não, ele falou o seguinte, achegue-se a ele, a pedra que vive. É somente através de Cristo, ou seja, olhe para Cristo, olhe para a cruz de Cristo. Se tem havido durante a nossa caminhada esses sofrimentos, essas dificuldades, meus irmãos, não retire os olhos da cruz. Não retire os olhos da cruz. É lá onde a gente vai encontrar a força necessária, o motivo necessário para que eu e você continue nessa jornada. Com isso, eu não estou dizendo que esse sofrimento tem que continuar. Tem toda uma situação no meu trabalho, o patrão só falta me bater. Não deixe isso acontecer, não. Ore, coloque diante de Deus, mas que o vosso procedimento seja exemplar em tudo. Saia desse lugar, procure orientação, procure diante de Deus um outro local para você trabalhar, para que essas situações não aconteçam. Agora, se acontecer, honre a Deus, não reaja, não use da mesma forma. Eles dizem que tem um jogador, uma vez deu essa entrevista, né? Jogava, acho que no Flamengo, aí falaram, eles fingem que me paga e eu finjo que jogo. Né? Eu acho que... Denilson, Vampeta, não sei não. Sei que foi alguém que disse isso. Eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Esse é o procedimento de um cristão? Não deve ser. Não está dando certo, vou para um outro time, vou para uma outra forma, mas se enquanto eu estiver aqui, meu procedimento será exemplar, porque quem é que eu tenho em mente? Eu tenho em mente Cristo Jesus. E para finalizar, que a hora já avançou, se nós falamos que Pedro tem em mente aqui Isaías 53, ele já falou do servo sofredor, ele vai finalizar o seguinte, afinal, viveis, verso 25, como ovelhas vivias, né? Como ovelhas esgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de nossas almas. Não é assim que começa a pregação em Isaías 53? Quem creu na nossa pregação? Né? Ele começa trabalhando esse texto, ele vai trazer isso lá de Isaías 53, né? Nesse início do texto. Vamos até abrir para a gente fazer essa leitura.
Ora, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não apresentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico para que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém a quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser sobre o seu corpo. Levou todas as nossas doenças, contudo, o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas ele foi transpassado por conta das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. Irmãos, aonde Cristo reclamou, ele cumpriu todo o seu trabalho. Da boca de Cristo não saiu nenhuma mentira, nenhuma palavra errada, nenhum comportamento errado. Ele cumpriu tudo aquilo que foi entregue a ele, para tudo aquilo que estava proposto a fazer, ele fez de maneira exemplar. E ele sofreu, ele conheceu todo o sofrimento. E quando esse texto vem dizer a nós nessa noite, afinal, vocês viviam como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo das vossas almas. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Quando Pedro vai dizer pastor e bispo de vossas almas, ele está colocando aqui, tanto o pastor e o bispo tinham um trabalho na igreja nesse tempo que os irmãos poderiam compreender perfeitamente. Seria aquele que não cuidava apenas da pregação e da oração, mas de toda a administração da casa de Deus. Você foi convertido àquele que tem administrado tudo em sua vida, que tem cuidado de todos os detalhes, te justificou, propiciou, pagou a culpa pelo seu pecado, te purificou de todo pecado. Agora vocês foram convertidos a ele. Então, meus irmãos, antes, sem Cristo, talvez suportar o patrão difícil era impossível. A gente estourava. Mas agora com Cristo não. Você foi convertido ao seu pastor e ao bispo de vossas almas, que diz para que você seja paciente, suporte essas aflições. Então, diante dessa ação, diante desse coração convertido, glorifique a Deus. Louve ao Senhor, porque você está nessa caminhada rumo aos céus, rumo ao dia da qual o Senhor virá buscar a sua igreja. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. A minha oração nessa noite, que Deus nos ajude. Talvez eu citei coisas aqui e a palavra de Deus falou algumas áreas na sua vida, da qual eu e você temos errado. Eu e você tem errado. Eu e você tem necessitado de arrependimento. Talvez é no seu trabalho, talvez tenha sido diante das autoridades, talvez tenha sido diante da caminhada onde o pecado tenazmente nos assedia e nós temos cedido a isso. A minha oração é que agora, com o coração convertido ao pastor e bispo das vossas almas, você possa ouvir a voz de Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador nessa noite, chamando você ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se e viva assim para a glória de Deus. Porque, irmãos, tudo isso o Senhor nos capacitou. Conte com o auxílio da palavra de Deus, o auxílio do Espírito Santo, para que essas dificuldades sejam superadas em Deus. Afinal, esse povo que ele chamou para si, um povo santo, geração eleita, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é a igreja. E se assim você faz parte, há auxílio do Senhor sobre a sua vida para você vencer essas dificuldades. Há poder na palavra de Deus e no Espírito Santo para que essas dificuldades sejam superadas em Cristo Jesus. Tome o primeiro caminho, arrependimento. Arrependimento. E se assim Deus ainda falar que você tem que vender o carro, a casa e as outras coisas e mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, faça isso para a glória de Deus. Faça isso contando com o pastor e bispo da vossa alma. Amém? Vamos orar?
Pai, bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Meu Deus, te agradeço pela tua palavra, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, cada vez que qualquer irmão aqui nessa igreja tem vindo aqui falar a respeito do teu evangelho. Porque é claro que esse texto está falando de nosso Senhor e Salvador Jesus, que suportou tudo o que estava destinado a ele por conta dos nossos pecados. Ele suportou toda a ira de Deus. Ele suportou os cravos nas mãos, os cravos nos pés. Ele suportou uma coroa de espinho. Ele suportou as pessoas o menosprezando, xingamentos, chicotadas nas suas costas. Ele suportou carregar aquela cruz. Ele suportou de tal forma que a sua alma estava em grande agonia, da qual ele transpirou sangue, de ser abandonado pelo Senhor, para que ele pudesse receber os pecados da tua igreja, de nós que estamos aqui nesse dia, nesse momento. E nós agradecemos ao Senhor e ajuda-nos a sempre olhar para Cristo. Meu Deus, se nós não tirarmos os olhos de Cristo, nós vamos poder passar por pessoas que nos caluniam, mas sendo inocentes dessas calúnias, nós vamos glorificar o Senhor. Se nós estivermos em locais onde não somos valorizados, o Senhor será glorificado, porque o nosso proceder será justo. E por isso pedimos ao Senhor, ajuda-nos, Pai, a glorificar e exaltar o teu santo nome. É a nossa oração, pedindo o auxílio do teu Espírito nessa noite. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, pedimos sobre os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, que o Senhor possa ter falado a cada coração, para a honra e glória do teu santo nome, é a oração que fazemos ao Senhor, em o nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, que tenham uma boa semana aí na presença do Senhor.